Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Café, o podcast sobre empreendedorismo feminino. Aqui a empreendedora vai contar sua história, eternizar a sua trajetória e inspirar pessoas. E antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, dar um like e ativar principalmente as notificações. E também no nosso Instagram, Pod Café com você, para você ficar por dentro de todas as novidades. E quem está por aqui hoje comigo é Isabel Lima. Ela é consultora imobiliária e a gente vai falar sobre mulheres com 40 a mais em ação. Um tema super inspirador. E antes da gente começar, eu vou apresentar para vocês os patrocinadores oficiais aqui do Pod Café. Biscoito Vise, ela mandou aqui pra gente os biscoitos de chocolate ao leite. São biscoitos sem conservantes. Então, entrega muito sabor para você já seguir o Instagram dela e conhecer o trabalho lindo dessa empreendedora. Tem biscoitos maravilhosos para festas e eventos. Quem me mandou uma novidade aqui essa semana também foi a Saboaria Conexão. Gente, olha esse kit. Tá chegando o Dia dos Professores. É um kit lindo para presentear. Já segue lá o Instagram dela. É uma terapeuta holística e energética. E eu tenho certeza que vocês vão adorar o trabalho dela também. Mais um patrocinador nosso oficial é a Geleia, Sabor da Fruta, da Paladares da Natureza. São 5 geleias veganas que entregam muito sabor também. Tem pedaços de fruta. Para você que segue aquela linha vegana, aquela linha de alimentação saudável, eu tenho certeza que você vai adorar, porque não tem açúcar, tá? Ela mandou aqui a geleia de morango. Gente, é um carro-chefe delas de venda e eu super já gosto. E também a gente está com um patrocinador novo agora, que é a Letícia Ferreira. Gente, Letícia Ferreira, ela é social media. Toda empreendedora precisa delegar trabalho. A Letícia tem me ajudado muito, principalmente nas questões aí das redes sociais. Você já vai perceber as mudanças que ela está fazendo lá no Instagram do Pod Café. E eu tenho certeza que toda empreendedora precisa dar um up nas redes sociais e ela vai fazer a diferença. Já segue ela lá, que está aparecendo o QR Code dela aqui na tela também. E agora chegou a hora da gente conversar com a Isabel Lima. Primeiro eu quero agradecer, Isabel, sua participação e por você estar aqui no Pod Café compartilhando a sua linda história com a gente. Pode se apresentar, falar um pouquinho da sua história. Oi, Mel, tudo bom? É um prazer, uma honra estar aqui conversando com você. É sempre uma delícia conversar com você. Obrigada. E falar de empreendedorismo e contar um pouco da minha história, né? Bom, meu nome é Isabel Lima, eu tenho 53 anos, sou mãe de 3 adultos já, a Ana Nossa. Carolina, o Marcos Tadeu e o João Vitor, e também sou vó da Olivia e vó do Arthur. Você já é vó? Já que sou linda. vó, já sou vó. Então, comecei cedo, fui mãe cedo, fui mãe com 15 anos. 15 anos. 15 anos. E eu atuo como consultora imobiliária e a minha formação é arquitetura e urbanismo, né? E por que eu fui para essa área? E já começa a minha história, né? Fui para essa área porque desde pequena eu mudava muito, meus pais gostavam muito de mudar. Sério? Nunca ficava numa casa só? Nunca, nunca. Assim, eu lembro assim de 3, 4 anos eles já tinham vontade de mudar e era para mim, como criança, era incrível, né? Era um dia de festa. Primeiro era embrulhar tudo, depois tirar tudo. O dia da mudança tinha feijoada, tinha refrigerante. Nossa, que delícia. Então, mudança não era sinônimo de coisa ruim, era coisa boa, gostosa, divertida. Era muito divertido. Nossa, eu gostava muito, né? Não sei meus irmãos, que eram mais velhos que eu, mas eu simplesmente adorava, né? E explorar a casa. Então, eu gostava de entrar por uma porta, sair por outra. Era um paraíso para mim mudar. Era uma aventura. Era uma aventura, né? E depois que eu casei, eu ainda morei 3 anos com os meus pais, né? Mas quis logo ter um lar. Então, com 18 anos, eu comprei meu primeiro imóvel. Já era casada? Já era casada, casei com 15. Então aí já tinha uma bebê, né, em casa. Uma bebê. E tinha, assim, muita vontade de ficar sozinha. E já é proprietária, né, de uma casa. Proprietária de uma casa. Que linda. Então, assim, foi uma aventura, né? Foi um desafio,
Mas ao longo da minha vida eu fui vendo que eu sempre ia tomando assim esses desafios, né, e partindo em frente, porque são necessários, né? Queria construir minha vida de casada e tinha que mudar. E comprei um imóvel e a gente foi pagando e foi dando certo, né? Então, com 18 anos, eu comprei esse meu primeiro imóvel, né? E assim, como eu era muito jovem, né, muito nova, é, nós meio que combinamos, né? Meu marido na época foi trabalhar e eu fiquei em casa. Então, assim, eu demorei para ir para o mercado de trabalho, né? Eu tinha, Entendi. Você se dedicou totalmente ali à sua família, né? sim, eu me dediquei bastante à minha família. Eu fui voltar a estudar com 30 anos, que eu fiz o curso de design de interiores. Ah, olha, já estava meio Já que estava, envolvida ali. já estava, já tinha assim um fiozinho me puxando, né? Aí na época eu não atuei, né? Porque tinham umas questões familiares. Minha mãe ficou doente, a minha sogra ficou doente, então ainda fiquei um pouco em casa, né? Ficou se dedicando, cuidando. Sim, mãe, filha, né? Esposa. Então, meu empreendedorismo nessa época era esse. nesse sentido, Que já dá muito trabalho também. Bastante, viu? Mas aí, quando eu fiz 40 anos, eu decidi mesmo que eu queria realizar o sonho de fazer faculdade. E aí, eu fui fazer arquitetura e urbanismo. Olha, com 40 anos, com 40 você fez a anos. sua primeira graduação. Arquitetura e urbanismo. Exato, eu já escolhi uma assim bem difícil. É verdade, mas né? que tudo tem a ver ali com a área atual, né? Sim. Foi um caminho que era meio intuitivo. Eu ia indo assim, né? Ia fazendo e tudo ligado à casa, né? Tudo ligado ali a conforto. Onde foi sua grande convivência durante anos, né? Foi. Acho que já foi uma inspiração também. Eu creio que sim. Eu fazia o que eu aprendia na minha casa, mesmo não trabalhando fora, né? Reformava um pouco aqui, mudava alguma coisa ali, né? Tinha sempre esse bichinho carpinteiro aí me movendo. E aí você fez essa graduação e aí você já foi trabalhar na área? Como é que funcionou? Então, aí aconteceram algumas coisas, né? No meio da faculdade eu me separei, depois eu tive uma depressão, né? Mas eu terminei a faculdade e durante o curso eu tinha uma amiga que era mais ou menos da minha idade também, porque imagina, 40 anos, né? Todo mundo era jovem, né? Os amigos, né, da classe eram jovens. E aí eu e ela ficamos mais próximas. A gente já tinha mais experiência, tinham filhos. Exato. E aí a gente falou, vamos montar um escritório de arquitetura. Olha, virou sua sócia. Virou minha sócia. E aí foi também, a gente montou aquele escritório lindo, maravilhoso, num lugar muito bom, no Tatuapé, aqui em São Paulo, que é um bairro muito bom, perto de metrô. Sim. E começamos a trabalhar, mas imagina, né? Sem noção nenhuma de estratégia, sem ter estudado gestão. Vocês se jogaram já no empreendedorismo de cara, as duas. Exato, e é óbvio, ela né? Ela nunca tinha empreendido também? Não, nessa época, ela já tinha trabalhado como corretora de imóveis, então ela tinha um pouco de experiência nisso. Ela até meio que sustentava parte do escritório trabalhando como corretora, porque o começo de carreira é muito complicado enquanto você não tem um nome, enquanto você não tem clientes. Todo mundo fica naquela transição ainda, né? Super normal. Exato, né? Então a gente mais investia do que lucrava. Né? Então, as contas não fechavam, Mel. Entendi. E isso durou quanto tempo? Nós ficamos uns 2 anos segurando ali, mas chegou um momento que a gente teve que sentar, avaliar e falar, olha, isso aqui não vai. 2 anos? 2 anos. 2 anos a gente foi levando, né? E foi uma experiência e tanto, eu imagino. Foi. Porque a primeira experiência como independente, né? Sem maridão, sem apoio, aprendendo na marra ali. Seus filhos já eram casados, já não moravam mais na mesma casa? Eles foram saindo, né? Entendi. Porque como eles já eram adultos, então um foi, depois o outro foi também, né? Com a independência. Então eu fui ficando sozinha, né? Fui morar sozinha também.
mas a questão, assim, daquele apoio, né? Porque, assim, não era uma tradição na minha família essa coisa do empreendedorismo, né? Não, Então, acho que você quebrou o paradigma aí da Exato, família, né? exato, né? Então, o normal seria ter feito faculdade jovem, ter ido para o mercado de trabalho, né? Eu inverti tudo, Sim. né? Então, sempre foi um aprendizado para mim. E aí chegou uma hora que a gente quebrou mesmo E resolveram fechar. resolvemos fechar. Então, foi minha primeira experiência e aprendi muito com isso, porque é importantíssimo ter a questão da gestão, ter o controle financeiro, e você vai aprendendo na marra, né, essas Sim. coisas. É que tem muitas questões do empreendedorismo, né? O financeiro, administrativo, a captação de cliente. Saber administrar tudo é muito difícil. É um Vocês foram desafio. muito corajosas, né? Fomos muito corajosas, né? E depois disso, aí você fechou e você fez o quê? Você morava sozinha? Eu fechei e eu tentei trabalhar de casa, mas não é a mesma coisa, né? É um setor que você precisa ter um escritório, ter o atendimento. E como isso foi antes da pandemia, ainda não tinha essa cultura das pessoas reconhecerem quem trabalha em casa, né? Reconhecerem o home office. Então, eu me vi assim, sem salário, sem renda, sozinha, né? E decidi agir. Falei, eu vou sair, vou começar a procurar trabalho, e não consegui trabalho na minha área. Mas foi difícil, né? Na pandemia, geralmente eles estavam demitindo, não admitindo. Exato. Então, aí, o que eu fiz? Eu comecei a mandar currículo, muitos currículos, eu abria lá os portais e mandava para tudo que você imaginar. Sério? Eu tinha 4 versões de currículo. Como assim? Porque eu procurava eu procurava emprego como arquiteta, aí eu procurava emprego como atendente, como recepcionista, como que tivesse. Nossa! Né? E assim, não tinha porque... Você tinha 4 versões de currículo. E algumas delas eu nem colocava que eu tinha graduação, porque como eu não tinha experiência na carteira, né? Tinha eu falava, que mentir, de certa forma. Exato, né? Vamos dizer, omitir, né? Aquela coisa assim, né? Dar uma omitida, porque eu achava que aí eu ia ter mais oportunidade. Mas cheguei no momento que eu falei, nossa, ninguém vai me dar uma oportunidade. Já estava desesperada. Estava desesperada. Sem né? renda. Porque o boleto chega. As contas não esperam. As contas não esperam. Então, eu sentei, pensei e falei, tem que ter uma solução. E aí já estava começando a se falar em redes sociais, né? E aí eu achei um curso que ensinava a arrumar o LinkedIn. Olha. E aí no curso ele ensinava como que deixava o seu LinkedIn em ordem, como você procurava trabalho através do LinkedIn. Legal. Era muito diferente, né? Meio disruptivo, porque todo mundo ia no currículo mesmo, né? E aí eu fiz o curso, deixei lá tudo bonitinho e comecei a conversar com gestores, fazer conexões, né? Sim, você é uma mulher mais 40 já querendo uma oportunidade de trabalho. Exato. Eu pensava, poxa, alguém tem que me dar uma oportunidade, né? Eu ainda não pensava que eu tinha que criar uma oportunidade. Eu pensava que alguém tinha que me dar uma oportunidade. Entendi. E aí eu, um dia conversando, né, com um gestor, que era o Leonardo, ele tinha uma imobiliária, era uma startup, e me convidou para conhecer. Eu fui sem compromisso, porque também já estava, sabe, quando você já está cansada. E onde você conheceu ele? No LinkedIn. No LinkedIn. O curso valeu a pena. Valeu muito a pena. Olha, até hoje eu falo bem desse curso, porque valeu muito a pena. E foi assim, foi um abrir de olhos, né? Saiu do convencional, e eu acho que isso é muito legal, assim, né? Quando a gente está meio perdido, a gente sair ali do convencional, Pensar né? fora da caixinha, Pensar fora da caixinha, exatamente. E mesmo para assim, uma imobiliária, para mim foi pensar fora da caixinha, porque eu era arquiteta, né? Então eu cheguei lá, fui conversar, né? E ele me mostrou a empresa e se interessou muito, né, pelo que eu estava trazendo para ele, né? Falei para ele que eu morava na Zona Leste, que aqui tinha muitos bairros bons, né? Que ele não conhecia, porque a empresa era na Paulista.
A empresa dele era na Paulista. E ele era o quê na empresa? Ele era CEO da empresa. Nossa, foi certeira. Foi muito interessante porque eu fui totalmente assim, sem expectativas, né? E quando ele me convidou, eu gostei muito da maneira como eles trabalhavam. Ele falou: agora você tira o Cresce, faz o estágio, né? Então eu trabalhei. Te incentivou. Eu trabalhei com eles 6 meses, aprendi bastante lá. Mas aí eu fui, como eu performava, né? Eu fui convidada para trabalhar numa empresa maior e fiquei 3 anos e meio. Nossa! Então você ganhou essa experiência na primeira oportunidade que você teve. E foi uma troca, porque você também apresentou os bairros nobres aqui da Zona Leste para ele. E depois já surgiu outra oportunidade. Foi só criar um movimento, né? Exato. Uma ação ali. Foi a ação mesmo, a ação que começou a me direcionar para onde eu tinha que ir, né? E eu me descobri assim, trabalhando numa coisa que eu gostava muito. Aí você ficou 3 anos. 3 anos e meio. Aí você já era consultora. Aí eu aprendi a ser consultora. Porque eu comecei como corretora, né? Fui aprendendo, fui tateando, fui entendendo como que era atender, como que era o mercado. E aí sim, eu digo assim, hoje eu sou uma consultora. Ai, que bacana. E já que você está falando disso, de consultora, eu tenho uma dúvida. Você se posiciona muito como consultora imobiliária e não corretora. Por quê? Qual que é a diferença? Olha, é uma definição minha, né? Para mim. Eu sinto assim que eu agreguei bastante valor no que eu faço de corretagem e de acompanhar o cliente até a compra do imóvel, com o que eu sei de arquitetura, com o que eu sei de urbanismo e entre outras formações que eu fui fazendo ao longo do caminho, né? Como por exemplo, o atendimento, ele é uma coisa assim emocional, né? É um acolhimento. Então eu fui agregando ali todas essas coisas que eu ia trazendo para tornar essa experiência do cliente mais completa, mais assertiva, mais acolhedora, né? Então, eu me sinto hoje em dia como uma consultora, que a pessoa ela não vem para mim, o meu cliente ele não vem para mim somente quando ele vai comprar, ele vem antes. Ele vem quando ele tem dúvidas, ele vem quando ele está começando a planejar. Entendi. E que é uma grande diferença, né? Eu não creio sabia. Que sim. Nossa, agora eu só quero consultório imobiliário, porque eu não sabia. Porque a gente tem aquela... Eu não vou falar aquele preconceito também, o corretor, né? O corretor ser aquela pessoa que muitas vezes a gente só recebe os layouts lá, você não sabe nem quem que tá mandando mais. São várias artes de empreendimentos diferentes e você não sabe nem quem tá te atendendo. É verdade. E acaba ficando mesmo uma coisa chata. A gente tem que quebrar um pouco isso. Fica fica despersonalizado. Exatamente. Né? Ele pode atender várias pessoas ao mesmo tempo e aquilo não ser pessoal, ele acaba não identificando qual é a necessidade real que a pessoa tem. E não tem esse acolhimento, né? Igual você falou, que hoje é super importante. É importante porque é um momento decisivo na vida da pessoa, né? Muitas vezes a compra do imóvel, ela é o bem mais caro que essa família vai adquirir. É o investimento mais caro da vida da pessoa, talvez. Da maioria das pessoas, né? E teve ali todo a economia da vida da pessoa, né? Então, os planos, os sonhos. Então, eu acho isso muito importante, né? E eu vejo que as pessoas, elas chegam com dúvidas. E, às vezes, essa questão do corretor não ser tão valorizado... essa questão assim de que as pessoas associam o atendimento do corretor como um vendedor. E a gente sabe que muitas pessoas têm crenças limitantes em relação a vendedores, né? O vendedor vai me enganar. Sim, exatamente. O vendedor vai me passar a perna, vai me vender qualquer coisa. Aquela coisa chata, que não quer saber. Eu acho que o consultor imobiliário, ele é um empreendedor. Ele é um empreendedor. E você achou o seu propósito, né, sendo consultora. Por que você resolveu empreender nesse propósito? Olha, Mel, eu descobri ao longo dessa minha jornada trabalhando
no mercado imobiliário, que o meu propósito é principalmente ajudar essa pessoa a conquistar um lar. Não é só um bem, não é só tijolo, não é só parede, sabe? É uma construção. E é também uma conquista que a pessoa tem, que representa tudo que ela conquistou ali no emocional, no pessoal, no trabalho. Então, tudo ali, essa casa, vai representar essas conquistas da pessoa. É muito importante. É muito importante, é muito. E você acaba sendo uma empreendedora, porque você tem que ir atrás dos contatos, administrar o seu tempo, administrar também as finanças, tudo, faz o trabalho completo de um empreendedor. Sim, sim, eu sinto isso mesmo, que o corretor de imóveis ou consultor de imóveis, ele tem que ser um empreendedor. Primeiro porque empreendedores têm que acreditar em si mesmo. Entendi. Não tem um plano traçado, você que tem que traçar um plano. E tem que aprender a ser um gestor. Você tem que ser gestor do seu tempo, como você mesma disse. Você tem que ser um gestor das suas finanças. Você tem que ser um administrador. Então, você tem que ser criativo, porque você vai lá, parte do seu tempo você vai dedicar a fazer o marketing. Então, é o eu empresa também. Sim, é o empreendedorismo, né? Exato, exato. E como é que é seu atendimento hoje, Isabel? Olha, meu atendimento hoje, boa parte do meu atendimento é offline. Porque eu gosto de trazer algumas ferramentas da arquitetura para dentro do meu atendimento. Então, eu gosto de fazer uma reunião com a pessoa, chamar ela para tomar um café, entender as necessidades, as prioridades que ela tem. Então, eu já começo antes dela pensar em abrir o portal, olhar imóveis, marcar visitas. Vamos sentar, vamos entender o que você precisa. Então, é onde eu gosto de começar. A partir desse momento, dessa análise que eu faço das necessidades do meu cliente, a gente vai começar a estudar o mercado imobiliário e o que o mercado tem para oferecer para essa pessoa. Entendi. Né? E passa também por outras questões que são as principais dúvidas, principalmente de quem compra o primeiro imóvel, que é documentação. Acho que são muitas dúvidas, né? Muitas. Apoio jurídico, apoio financeiro, planejamento financeiro, né? Inclusive, eu tenho também um time de consultoras que são especialistas, né? São advogadas, consultoras financeiras, para dar todo esse suporte, porque é muito importante a pessoa não ficar com dúvida. E a pessoa tem todo um suporte, então? Tem. É importante isso, né? Você falar do suporte do jurídico, tudo, porque a gente tem muita dúvida, né, em documentação. Acho que é uma grande dúvida das pessoas hoje na compra de um imóvel, né? Então, que bacana esse atendimento seu. E, geralmente, você acha que hoje as pessoas chegam como até você? Como como as pessoas chegam para fazer esse atendimento? As pessoas são abertas hoje a receber as informações? Elas chegam muito receosas. Elas chegam cansadas, elas chegam ansiosas, principalmente, porque elas precisam acertar. Então, elas estão na cabeça delas que elas precisam acertar de qualquer jeito, porque elas devem muito para, assim, expectativas da família, dos filhos, do marido. Aí já passaram por aquele corretor que a gente falou, já receberam aquela panfletagem toda, já estão confusas. Exato. A pessoa chega sem esperança, às vezes, Às vezes, sim. Às vezes ela chega sem esperança, ela chega pilhada, porque ela acha que ela tem que resolver rapidamente, e às vezes o processo não é assim. O que eu sempre digo é que se a pessoa se planeja, tira todas as suas dúvidas, tem um acolhimento, esse processo ele vai ser muito mais agradável. E ele deveria ser agradável, porque a pessoa vai comprar o lar. Ela vai comprar onde ela vai morar muitos anos. Tem que ser uma coisa positiva, uma coisa gostosa. Exato, né? Exato. Não cheia de traumas, de coisas negativas. Tornar esse processo de compra do imóvel uma compra prazerosa. Principalmente. E você é uma grande facilitadora disso. Eu procuro ser aquela pessoa que vai pegar na mão, que vai ajudar,
que vai conduzir, porque a gente às vezes necessita de uma condução, né? De um especialista, porque o especialista ele trabalha todo dia com aquilo. Então ele vai poder dar instruções, orientações para encurtar o caminho. E tem alguma dica que você pode dar para quem sonha em comprar a casa própria? Tem sim. São 3 dicas que eu falo que é um caminho seguro para você comprar o imóvel dos seus sonhos. Em primeiro lugar, é ter clareza. É muito importante ter clareza das suas necessidades, quais são as suas prioridades, e a partir dessas prioridades também você ter clareza do que você não abre mão, que é aquela coisa que não é negociável. Eu tenho até um exemplo muito bacana que eu estava acompanhando um casal. E eles me deram uma lista, né? Eu falo que é lista de bolo, né? Me deram uma lista do que eles precisavam. E dentre essas coisas que eles precisavam, tinha uma que precisava o condomínio ter uma quadra, porque o filho ia ser jogador de futebol profissional e ele jogava bola todos os dias. Olha. Então tinha isso, que era a quadra, e tinha andar alto. 2 vagas, andar alto, mas andar alto a esposa não abria mão. Só que eu fui conversando com eles, fui mostrando, também eles queriam morar perto da onde o filho treinava, então eu fui orientando eles que dentro ali da questão financeira, que também é muito importante, que é o terceiro ponto, dar uma olhada para essa questão financeira, eles iam achar um condomínio muito bom e que eles me dessem uma chance de mostrar um apartamento que não era andar alto, porque eu sabia que a quadra era bacana. Aí, quando eles chegaram lá e eles viram a quadra, aí o coração amoleceu. Eles estão investindo ali em outro sonho, né? Depois da compra da casa. Então, exatamente. E aí o coração deles amoleceu e eles visitaram um apartamento que não era andar alto. E essa oportunidade que eles deram de abrir a mente e olhar uma coisa que não estava ali na lista de prioridade deles, né? Foi decisiva. Porque, na verdade, o não negociável deles era a quadra. Olha. Então é importante ter essa clareza. Que bacana. E você fez todo esse atendimento humanizado, foi alinhando valores, sonhos e chegou nessa conquista tão bonita. Exato. E é isso que é o meu propósito também, sabe? Ajudar o comprador, ajudar o vendedor a vender bem o imóvel dele. Então fui encontrando propósito nessa ajuda, que é um momento que a pessoa está frágil, é um momento em que ela tem dúvidas, é um momento em que ela precisa de assessoria. E às vezes o que ela pensa não é o certo, né? Por isso que você está aí para isso, para ajudar nessa compra. São muitas informações, os portais têm muita coisa. É verdade. Você passa por aquele momento em que você olha muita foto, daqui a pouco a sua cabeça já Ainda começa mais, a ficar Isabel, confusa. que assim, você se cadastra no portal e aí vem milhões de informações, às vezes vem mais de um corretor de imóveis, né? E muitas informações a todo tempo. Quando você vai ver um te chamando, o outro te ligando, aí são imobiliárias diferentes, você já não sabe nem com quem você está falando mais. Essa é a verdade. Então, assim, ter a clareza do que precisa, conhecer o mercado imobiliário, e eu falo, uma empresária, uma empreendedora não tem obrigação de conhecer o mercado imobiliário, por isso ela precisa de uma assessoria, e também ela ter uma clareza do que ela pode investir. Se for um limitante quanto ela pode investir, ter a mente aberta para olhar as oportunidades e levar em consideração que às vezes é necessário abrir mão de alguma coisa. Isso é muito importante. Entendi. E você acha que hoje existe muitos golpes ainda nesse mercado? Olha, o golpe, ele existe, mas hoje em dia com a internet é muito mais simples de você se proteger em relação aos golpes. A primeira coisa que eu digo é assim, você está sendo atendido por uma pessoa que tem o Cresce? Então pergunte se essa pessoa tem o Cresce. Investigue se esse Cresce é válido. Isso é uma coisa super importante, porque hoje em dia tem muitos profissionais que falam que são corretores e não são, né? Porteiro não é corretor,
zelador não é corretor, né? Então, isso é importante porque o consultor ou o corretor de imóveis, ele vai dar toda a sua assistência para a parte de documentação, que é super importante. E uma outra coisa que eu sempre oriento os meus clientes é eles não fazerem contrato de gaveta. Entendi. Contrato de gaveta é um risco, porque é um imóvel que você comprou, você pagou e você não registrou. E como você não registrou, se esse antigo proprietário tiver um problema na justiça, tiver uma dívida trabalhista, você pode perder esse imóvel. Então, olha, é super importante. É muito importante, porque o imóvel ele tem toda essa questão emocional, mas ele também tem que ser muito bem documentado essa compra, porque ele é um patrimônio. E você não quer perder um patrimônio. Como a gente falou, né? O investimento, um dos investimentos mais caros da nossa vida. Exato. Então tem que tomar todo o cuidado, tem que ter todas as precauções. Que bacana. E as tendências de consumo de mercado mudam muito, né? O que interfere nesse ramo imobiliário que você está hoje. Uhum. Você pode falar para a gente como foi um pouquinho as tendências na pandemia e como que está o mercado atual hoje? Ah, posso sim. Na pandemia aconteceu um fenômeno muito interessante que mexeu muito com a dinâmica das famílias, né? Muitas famílias não olhavam para suas casas porque passavam o dia inteiro fora de casa. Aí começaram a ver ali, identificar os probleminhas, né? E as questões de convivência também. Então, na época da pandemia, teve um forte movimento de pessoas que precisavam trabalhar de home office, então não tinham um espaço adequado. Então, teve muita migração para imóveis de 3 dormitórios, que foi um movimento muito interessante. Então, a gente imaginava que o mercado estava parado e não estava. Não estava. Total movimento. Teve muito movimento. Então, teve essa pessoa que precisava do home office, foi para um imóvel maior. Teve muitas pessoas que, por conta ali de medo de contágio, saíram de condomínios e foram morar em casas. Ou foram morar no interior, que era uma coisa mais radical ainda, né? Morar no interior. É verdade. Teve muito divórcio. Mas também teve muitos casamentos. As pessoas, não, o mundo vai acabar. Então, era compra de casa e troca o tempo todo. O tempo todo. Lógico que também teve as pessoas que precisaram vender para se capitalizar, comerciantes principalmente, mas também teve outras pessoas que decidiram pegar o seu investimento e aplicar em imóveis. Então, esse movimento que teve na pandemia foi realmente assim muito interessante. E ele é diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Na atualidade, existem 2 imóveis principais que são assim os queridinhos das pessoas, né? Conta pra gente. São as famílias que querem a varanda gourmet. Olha. A varanda gourmet, assim, ficou muito importante para as famílias. É o xodó. É o xodó. E também um movimento de pessoas sozinhas, solteiras, ou que têm um pet, e que foram para imóveis menores. Então, teve esse movimento aí de filhos saindo de casa e indo morar em estúdios. Olha, estúdio. E como é que é o estúdio? O estúdio, ele é o que a gente chamava antigamente de kitnet. Sabe o que era kitnet? Então, a característica principal dele, a característica física, é que os ambientes são compactos e também eles são tudo aberto. É tudo ali muito... Faz tudo numa área só. Tem o dormitório, é isso? A sala, a cozinha. É, tudo integrado. Muito prático. Muito prático. Bem para quem mora sozinho. Quem mora sozinho. Ou um casal que opta por não ter filhos, mas também, eu imagino assim, falo para os meus clientes, né, quando são casais. O estúdio é seu primeiro imóvel. Mas daqui a uns 5 anos pode ser que você queira morar num imóvel maior. Né? Sim. E hoje em dia tem muitas facilidades nesses condomínios dos estúdios, como, por exemplo, lavanderia coletiva. Olha, é tudo coletivo, a maioria. Tudo coletivo. A lavanderia é coletiva, aí alguns têm lounge,
Então você pode receber uns Olha. amigos ali, fazer um happy hour. Alguns têm terraço. Um espaço meio que compartilhado. Ali. Compartilhado. Alguns têm até escritório, que aí você pode ir lá fazer uma reunião ou trabalhar de Geralmente pouco. eles ficam em quais locais, assim? Geral- Bairros? Geralmente, esses são, assim, para esse público que mora sozinho e trabalha, geralmente eles são em bairros mais próximos de metrô e áreas mais centrais. E bairros mais nobres, como Moema, Itaim Bibi, Higienópolis, Paulista, Vila Mariana. Tem que ter um acesso ali muito fácil. Acesso fácil. Ao metrô, a uma condução. Uhum. E a balada. E a balada. Nossa, que legal. Como muda a tendência de mercado, né? Muda. E no mercado imobiliário, isso é muito forte, né? Muda a economia, também muda. Sim. Né? Então, você tem que estar sempre ali se atualizando, né? E até uma pergunta que eu quero te fazer também é que você é uma mulher maravilhosa, que com 40 a mais se reinventou, né? E como é que você faz para se atualizar hoje? Olha, é muito importante, né, para o empreendedorismo, e eu me considero uma empreendedora autônoma. Eu estou sempre estudando, então eu participo de congressos, tanto congressos do mercado imobiliário, como congressos de, por exemplo, inteligência emocional. Participo de muitas palestras, participo de grupos de networking. Estou sempre me atualizando, procuro me atualizar sempre e investir em cursos de gestão, de administração, cursos de análise comportamental, que é importante para eu atender esse meu cliente, entender qual é o momento emocional dele. Mentorias, né? É que eu tô acompanhando você lá, viu, Isabel? Gente, já segue o Instagram dela. Já fala qual que é. Eu sei que vai aparecer aqui na tela, mas já fala qual que é, Isabel. O meu Instagram é @IsabelCorretorSP. Tô esperando você lá. Tem muitas dicas. Gente, eu tô acompanhando essa mulher. É uma mulher de mais 40 a mais, né? Incrível. Se você começar a ver as fotos dela, o trabalho que ela faz, profissional, é incrível, é incrível. É um trabalho que eu admiro muito, viu, Isabel? Obrigada, Um trabalho muito bacana. Vi que você faz fotos profissionais, vídeos, você está bem presente no mundo digital. Sim, sim. Eu digo que o mundo digital, para mim, é 20% do meu trabalho. Ele faz parte do meu trabalho, né? Eu tenho muita coisa que é presencial, eu atendo cliente presencial, mas estar no digital é super importante. Ele é como se fosse um portfólio. A sua identidade está ali, né? Ela representa o que você faz no offline. Entendi. Mas tá lindo, viu? Parabéns. Obrigada, viu? E qual foi o seu maior desafio como empreendedora nesse tempo, nesses anos que já se passaram? Olha, o meu maior desafio como empreendedora, e principalmente no setor de mercado imobiliário, foi vencer o preconceito. É mesmo? Foi vencer aquele preconceito daquela pessoa que teve uma experiência ruim, ou daquela pessoa que tem uma crença limitante em relação a vendas. Né? Então, é mostrar que esse é um trabalho que acompanha a pessoa e leva ela até o resultado, que é o sonho dela, realizar o sonho. Né? Eu acho que isso é um desafio diário para você, então. Sim, sim. Todo dia eu estou vencendo essa barreira de conseguir me comunicar com esse cliente e demonstrar assim, o que eu posso agregar ali na busca dele, na jornada da busca pelo imóvel, né? É realmente um trabalho diário. Eu imagino. E hoje você é uma mulher 40 a mais que se reinventou, né? Você tem algum conselho para dar? Porque a sua história é inspiradora. Você tem algum conselho para dar para essas mulheres de 40 a mais que querem empreender e estão desmotivadas, não sabem o que fazer? Olha, tenho sim. Eu tenho um conselho que é um pouco da minha experiência, né? É investir em si mesmo. Sempre investir em si mesmo, se autoconhecer, porque chega esse momento, principalmente 40 a mais, em que é importante você se ouvir. É importante você se avaliar se o que você está fazendo faz sentido para você ou não.
E a partir disso, se você não está feliz, se você não está contente, ou se você acha que você está estagnada, entre em ação. E a ação pode ser qualquer coisa, é você dar o passo, você já saiu daquele lugar onde você está. É você ir tomar um café com uma amiga e de repente você tem um insight. E se você precisa ou sente a necessidade de trocar de área, de mudar de área, pergunte para as pessoas no que eu sou boa. Invista nisso. Essa pergunta é importante, né? E sempre depois da ação vem a superação. E aí que as coisas começam a acontecer, como aconteceu para você. Sim, a oportunidade aparece, porque você está em movimento, você está mostrando que você está afim, a oportunidade aparece. Que bacana, Isabel. Tá chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero te agradecer. Eu adorei contar a sua história. Você é uma mulher que se dedicou à família. E aí, com 40 anos, já não ficou parada. Passou pelos momentos, passou por situações de mandar 4 currículos, tirou a graduação do currículo. E depois você foi fazendo a sua história. E parabéns por ser essa mulher protagonista da sua própria história hoje. Uma consultora de imobiliária maravilhosa, né? E eu admiro muito o seu trabalho, estou te acompanhando lá. Quero te agradecer. Né? E quem vem aqui ganha presente. Tava esperando a hora do presente. Quero te dar a caneca aqui do Pó de Café. Muito obrigada. Você também vai ganhar o sabonete da Saboaria Conexão. É um kit café, tá? Para depois desse episódio aqui, como a gente está gravando à tarde, você já tomar o seu café e comemorar, porque a gente tem que comemorar as nossas conquistas, né? Sempre. Isso é super importante, a gente comemorar nossas conquistas. E eu já tô vendo que tem um biscoitinho ali, ó. Sim, tem o biscoito da Vise Biscoitos. Eu tenho certeza que você vai adorar. E agora, Isabel, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, falasse o que você quiser. Bom, em primeiro lugar, te agradecer pela oportunidade, foi ótimo, Obrigada. Foi muito legal contar a minha história, e eu até anotei aqui o que eu quero falar. Então, a frase eu vi no Instagram esses dias, eu queria trabalhar em uma empresa que se preocupasse comigo. Então, eu construí uma e me contratei. É muito interessante e é isso, sabe? Eu acho que quando a gente não tem um caminho, a gente não está feliz, é construir o caminho mesmo. Assim, nada substitui a ação. E a ação, ela não precisa ser uma coisa agressiva. Se você está num lugar onde você não está feliz, tenha gratidão e vá saindo aos poucos, com leveza, vai se direcionando para onde você quer. Se conheça e vá, entre em ação, porque nada substitui a ação. Olha, gente, que mensagem linda, hein? Vocês anotaram aí. Obrigada, Isabel. Eu não posso deixar de agradecer a Audrey. Gente, a Audrey, ela é maquiadora profissional. Ela que fez hoje a nossa maquiagem, né, Isabel? Foi maravilhosa. Ficou incrível. Essa maquiagem aqui não dá vontade de tirar. E ela dura. Hoje está um dia de calor intenso, é uma maquiagem que dura. E eu vou te falar, viu? Eu recebi até elogio do maridão hoje. Então, eu vou deixar o Instagram dela para vocês conhecerem o trabalho dela. Ela também faz maquiagens... ela faz curso personalizado de automaquiagem e ela vai até você. Se você é uma empreendedora que não tem tempo, ela vai até seu espaço fazer a sua maquiagem, tá bom? E é isso, gente. Eu agradeço. Quem ficou aí com a gente até agora, quem curtiu, quem deu um like. Eu desejo para vocês muitos cafés e conexões. Obrigada.